Olá, gente! Estamos aqui ao vivo pela TV Evangelizar, também no canal Padre Joãozinho no YouTube, para o nosso programa Rema. Você já sabe que esta palavra grega, que está no Evangelho de Lucas e em outros lugares também na Bíblia, significa direção, lugar, meta, uma palavra inspiradora. E cada semana convidamos alguém que tem alguma coisa a dizer, alguma experiência de vida e alguma palavra que pode mudar a sua vida, ou pelo menos funcionar como uma chave, a senha, não é? Que pode ajudar você a se conectar com a vida e com as realidades do céu. E hoje nós trazemos aqui alguém que atravessou muitas gerações, não é? E que hoje vai nos contar um pouco de suas histórias. Heraldo Matos. Que alegria, que alegria. Tudo bem, Heraldo? Muito bem, obrigado pelo convite. Acho que eu nunca te entrevistei, né? Não, eu vim tremendo. Heraldo. Eu falei para a Cris, o Padre Joãozinho sempre consegue tirar uma pergunta que ninguém sabe de onde ele tirou. Heraldo falou, a Cris, é como se fosse uma velha conhecida. A Cris é a esposa dele. Esposa. Que está aqui nos bastidores acompanhando para ver se o Heraldo fala tudo certinho. Qualquer coisa você, né? Pode gritar daí dizendo, menos meu bem, menos meu bem. Nem tanto, né? Nem tanto. Heraldo, você é natural da onde? Nasceu aonde? Aqui de São Paulo. Você é paulista? Sou paulistano, né? Paulistano da onde? Eu nasci no Belém. Ah, no Belém. Aí depois eu fui para Poá, com 7 meses. Você morou em Poá? Mudei para o Rio de Janeiro. Voltei para São Paulo, para o Itaim. Migrante. O Itaim ali da Clodomiro Amazonas, daquela região. Aí voltei para o Rio de Janeiro, para o Rio Comprido. Voltei para São Paulo, para Moca. Cansei. Tá bom, né? Mas não dei nenhuma paradinha no meio do caminho. Mas quando eu te conheci, você estava em Cachoeira Paulista. Então, daqui de São Paulo, eu conheci a minha namorada, que hoje é minha esposa, a Cris. Conheci através da mãe dela, da mãe e do pai, que eu tinha um grupo de jovens aqui, muito grande. Você já era meio que igrejeiro, assim? Não era encrenqueiro. Era encrenqueiro? Eu não gostava de Deus, eu falava mal de Deus, e eu ouvia muito rock naquela época, tinha muita coisa meio satânica, tal, né? Se Deus é tão grande, por que Ele não consegue fazer algo maior que Ele? Tinha umas ideologias malucas assim. E eu fui parar no encontro de jovens, com o Padre Alfonso Pastore. Nossa! Foi o primeiro encontro de jovens da Vila Leopoldina. Que ano isso? 1973. Eu estava entrando no ensino na quinta série. Na quinta série, não, primeiro ano. Tinha passado de ano, né? Para o ginásio, foi isso? Não, antes. Não, para o primário? Primário. Primário. Eu sou de 64, estava com 11 anos. E eu já estava aprontando miséria. 1963, 64, 73, eu estava com 10 anos. Né? A idade do meu neto. Eu ia entrar no seminário em 76. Então, e aí em 73 eu fiz o encontro de jovens e eu tive uma experiência espiritual muito forte no encontro de jovens. Eu fui para brigar com o padre, né? Não tinha outro motivo, nem sabia o que era aquilo. Você tinha ali que idade, 17? Eu tinha 18 anos. Estava na fase da aborrecente. Exatamente. E teve um momento de capela, não sei se você conhece a capela do Santa Cruz, do Colégio Santa Cruz. Ela é muito acolhedora, tem uns banquinhos branquinhos e entra uma luz, fica roxa e tal. Deu um clima ali, eu comecei a chorar. Do nada? Do nada. E o Padre Afonso Pastore estava ali? Não, ele, nesse momento não estava, estavam conduzindo lá um momento que eu não estava prestando atenção. Quer dizer... E comecei a chorar, deu um troço em mim, eu não sabia o que era aquilo. Quando eu amadureci um pouco na fé, eu vi que aquilo foi uma experiência de Deus na minha vida. Né? Foi aquele momento, exato. Aquele momento foi o ponto inicial da minha caminhada com Deus. Né? E aí eu continuei a participar da paróquia. Aquilo mudou tudo? Aquela aborrecência, aquele mau humor ou não? Eu sempre fui meio radical, né? E aí, a hora que eu assumi as coisas de igreja, eu virei super radical. Quer dizer, Deus começou a lapidar ali começou... Começou a história ali com 18 anos. Mas tinha muita coisa para fazer ainda. Tinha. Então, eu morava em Santo Amaro nessa época.
ia na missa e no grupo de jovens lá na Vila Leopoldina. Quer dizer, já tinha a Marginal, mas ninguém andava na Marginal do Pinheiros. Eu era, acho que, o único cara que usava a Marginal. Ela demorou para... E eu comecei a participar do grupo de jovens e, como eu tocava violão, tocava mal, já? não toco até Nessa hoje. época? Já. Comecei a tocar bem novo. Tinha guitarra com 11 anos de idade. Mas assim, para consumo próprio? Só inventação de moda, né? E cantava na família, nas festinhas. Olha, e tal. antes que você me pergunte aí nos comentários do YouTube, etc., é o Heraldo Matos, que sempre aparece na Canção Nova, é o Heraldo Matos que aparece em todas as apresentações de um passado recente do Anjo de Resgate, é o Heraldo da Codimu, que é o Heraldo que faz parte da história de praticamente 99,5% dos músicos do Brasil. Então, estamos diante da história dos antigos, né? Dos novos, não. Mas também não tem muitos novos, não né? Tem, mas enfim. A maioria. Mas nós vamos chegar, porque nós vamos fazer aqui 2 momentos com o Heraldo, né? Esse programa. E o próximo nós vamos falar de atualidades, como estão as coisas na música. Vamos falar mais de música no segundo. Mas queremos, nesse primeiro, conhecer a história, porque nós estamos ainda em 1973. Isso. A renovação carismática estava chegando. Então, eu fiz a experiência de oração em 74. Ah, já? Já. Que era o ano da Evangelho Nunciandi. Exatamente. Não foi isso? Em 1974, com o Padre Eduardo, tinha os padres aqui. Né? Padre Haroldo. Não, o Padre Haroldo não estava na minha experiência. Mas estava o Padre Tiago, que era lá daquele... Como é que chama aquele lugar lá? Tinha uns padres bacanas, cabeça, uns holandeses. Em 74. Em 74. E o Padre Eduardo estava aqui já? Já estava aqui. Falava pior do que tudo o português, mas já estava aqui. E ele coordenou a experiência. Irmã Juliette, não é da sua Como época, é que ele né? falava nesse tempo? Ó Espírito Nosso Jesus, a graça de Pentecoste. Ele fala assim até hoje. Você vai assistir esse programa, Não, que ele gosta. assiste tudo. Ele diz, como vai meu imitador? Tá bom. E eu comecei a participar do grupo de jovens e virei radical, né? Ah, virou xiita? Virei xiita mesmo. E aí eu ia na missa e, cara, era sempre as mesmas músicas na missa. Isso. Né? Parece que isso daí, em alguns lugares, continua, né? Nessa época aqui, as missas, algumas estavam começando com músicas do Padre Zezinho, né? Então, minha mãe queria que eu fizesse encontro aqui no São Judas, com o Padre Zezinho, que estava começando. Ela falou, tem um padre que tem bateria na missa. A missa das 11. Ela ia me pegar pela música. Não sei se era das 11 ou do meio-dia, mas era isso. Isso. E aí eu cheguei para o padre e falei, Padre Antônio, por que as músicas são tão ruins na missa? Porque a gente que tem... Eu estava acostumado a ouvir música o dia inteiro, né? E aquelas musiquinhas eram sempre a mesma coisa, e repetia toda semana. Ele falou assim, porque ninguém faz melhor. Ele disse, por que você não se propõe a fazer as músicas da missa? Aí eu fiquei com aquilo, não sabia nada de liturgia, né? Aí tinha um rapazinho que tocava violão também, o Egeu, e ele estava acostumado, era de caminhada, coisa. Eu falei, Egeu, vamos fazer uma missa? Ele disse, vamos. Aí marcamos sábado na casa dele, fizemos todas as músicas novas de missa. Ele ia me falando como que era mais ou menos, o que tinha que ter, tal, onde falava do quê. Rodamos no mimeógrafo, né? A álcool ou a tinta? A álcool. Mimeógrafo a álcool. E no com domingo, stencil. No outro dia, a gente passou ensaiando as músicas novas, mas também cantamos bem uns 6 meses a mesma música também. Caiu no mesmo problema. Aquilo que era para ser novidade virou rotina, né? Tem umas músicas desse período, da irmã Miriam Collin, do Padre Lúcio Floro. Recentemente, eu tenho isso guardado em algum lugar. Eu fui dar um curso de canto pastoral em Santos e chegou uma senhorinha e disse, Padre Joãozinho, eu quero lhe dar um presente. Ela guardava todas as apostilas e ela encadernou, né, de um cheiro de naftalina, né? Mas era impressionante as músicas. Sabe que tinha música boa que não se popularizou desse período? Por exemplo, músicas do tipo assim, tua família aqui reunida vem hoje. Eu fiquei sabendo no seminário, porque nesse período aqui, eu entrei em 76, e em Corupá,
Era 77, 78, 79, 80. Foi quando eu tive contato com esse repertório, que era um repertório desconhecido também da maioria, e que eram músicas boas. Por exemplo, Valdeci Farias é desse período, Fabretti um pouco depois. Mas com certeza a música de missa eram umas músicas que repetiam quase sempre o mesmo repertório. Esses encontros cantavam muita música do Cursilho, né? Mesmo no encontro de jovens, cantava música do Cursilho e tal. E na missa eles levavam as músicas dos encontros, coisas assim também. Não tinha muita liturgia, não, na coisa. Era o que era sucesso da... Mas isso era a década de 70. Nós estamos falando aí de 73, 74. E aí em 73, eu virei coordenador do grupo de jovens. Eu arrumei uma encrenca lá. Porque eram 5 casais e 5 jovens que coordenavam o grupo, um grupo grande. E quando foi a votação que ia acontecer, eu reuni com os 5 jovens e disse, vamos fazer o seguinte, ou muda para 10 jovens e continua 5 casais, ou reduz o número de casais. Para ter mais equilíbrio, né? Porque é um desequilíbrio, os casais sempre vão ganhar. E a gente tinha bronca dos casais, né? Mas tinham casais muito bons, que eu lembro até hoje. Casal que me ajudou muito no encontro, que coordenou meu grupo no encontro de jovens. Ela disse assim, quando acabou o encontro que eu te vi chorando, ele disse, eu não consegui trabalhar no dia seguinte, tão emocionada que eu estava. Tanto trabalho que você deu, tanto que você encheu a paciência, e te ver emocionado, ver você tocado, eu não consegui trabalhar. Foi a realização dela. Foi a realização dela. Então eu passei a ser coordenador junto com esses outros caras. E a gente começou a inventar muita coisa, visitar orfanato, visitar... Obra social. Obra social, muita obra social e tal. E aí, na minha paróquia, onde eu deveria estar, em Santo Amaro, ia ter um encontro de jovens. E me chamaram para dar palestra. E eu fui dar palestra no encontro de jovens. Com 20 anos. Me amarraram, né? Me amarraram. E eu trabalhei no primeiro, no segundo, no terceiro. Aí eu fui para a experiência de oração. E aí levei a experiência carismática para o grupo de jovens, né? Foi bem louco. Então, nós estamos aí em 74 e 76. Você fez um negócio diferente. Ficou muito diferente, porque os jovens tinham um espírito, vamos dizer, na linguagem de hoje, muito libertador, né? Porque aqui nós estamos falando da década de 70, é a década de ouro da teologia da libertação. Exatamente. E ainda é a época tímida da renovação carismática. Na década de 80, inverte. Exatamente. Né? A teologia e principalmente da libertação... entre os jovens. Não tinha grupo de jovens da renovação carismática em São Paulo. Não tinha. Não tinha. Eu acho que a gente era o único grupo de... Não, tinha um lá pro lado da Zona Leste, tinha um grupo também, de uma paróquia. Mas não chegava aos pés do que era. Também não tinha tantos grupos de oração, assim. Não tinha. Tinha 3 tocadores de violão aqui em São Paulo, para grupo de oração. Eu tocava todo dia em grupo de oração. Ia para cá, ia para lá, ia para o outro e tal. Era eu, o Carlos da Isolina e a Sandra Ratinha, a Sandra, uma outra. Eram os 3 que tocavam violão. Aí só lá para Osasco, coisa assim, que tinha Ministério de Música. Você vê que o pessoal... Não, mas isso é já da década de 80, que é o Nova Face, Ailton. Aí já estamos na década de 80. Tinha aquele Toninho e não sei quem lá, como é que Toninho e Jonas. Isso, Toninho e Jonas. Eles são das antigas também. Eles começaram com a gente no primeiro cenáculo de São Paulo. Mas aí já está... Aí já está lá na frente. Está na frente, né? Já está lá. A década de 70, se eu me lembro bem... o padre Eduardo começa em Osasco também. Ele morava ali numa comunidade dos jesuítas, depois ele se encontra com o padre Jonas, até o padre Zezinho. Eu acho que no começo ele morava na Vila Brandina. Eu acho. Depois ele foi para... Aí ele veio para cá. E o que acontecia era que os dois criaram aquele programa Anunciamos Jesus. Esse aí tem história. Esse programa foi... Eu estou no bastidor de tudo isso aí. Sério? Eu não sei quando que foi criado esse programa, mas eu lembro... Você ouviu falar da Associação Louva a Deus? Não. Olha lá, tá vendo? A Louva a Deus não era do Dom Cipriano? Ele continuou com ela. A Associação Louva a Deus foi que deu estrutura à campanha de arrumar dinheiro para as mídias sociais
que estavam nascendo. Da Renovação Carismática. Rádio Canção. Quer saber a história toda? Você em casa. Você aí. vai me dizer que você é anterior ao Reinaldo. Estamos, época, era gente, aquele de na Belo Horizonte. pré-história. Era o Peter, a Ingrid. Conheceu ou não? Claro, claro. Peter, a Ingrid. Coloquei música numa letra dele. Aquele de Belo Horizonte, como é que era o nome dele? Um que dirigia um hospital lá, era o pessoal da... O pessoal americano. O Peter americano. O Peter, a Ingrid. Aqui as freiras eram a maioria do Colégio Santa Maria. A irmã Benjamin, que foi minha madrinha de casamento. Bom, olha, gente, nós estamos aqui... Nós estamos com um cheiro de natalina, né? Nós estamos fazendo uma entrevista aqui com o Heraldo, que eu já falei que a história é destilada, mas eu não imaginava que seria tanto. Só que a gente está fazendo uma coisa diferente que eu nunca fiz. Não é? Nós estamos fazendo uma entrevista de ré. Não é? Ao invés de a gente começar em 1973 e chegar em 2023, o que dá muito, não é? Dá 50 anos, né? A gente está voltando para daqui a pouco nós vamos estar nos Beatles da década de 60, né? Que você viveu, né? A década de 60, que é uma década muito diferente. Eu era fã dos Beatles, assim. Vamos chegar. Mas deixa os Beatles lá. Vamos chegar na década de 50. Peraí. O Dom Cipriano, no Rio de Janeiro, vamos lá. Temos que fazer um intervalinho, né? Porque o pessoal vai beber um copo d'água e a gente volta sabendo o que é essa pré-história da renovação carismática católica no Brasil, que é guardada a 7 chaves aí no coração de Heraldo Matos. Estamos de volta com o programa Rema aqui, pela TV Evangelizar. Entrevistando hoje Heraldo Matos, que é sinônimo de música, Codimuc, Cristo Atividade, todo mundo passou pela mente, pelo coração desse grande produtor da música católica no Brasil, mas que está contando coisas que talvez você não conheça. Não é? Estamos na década de 1970, Padre Eduardo, Padre Jonas, a Bíblia estão começando a renovação carismática católica, Padre Haroldo Ram, e no bloco anterior, Heraldo dizia que havia uma associação chamada Louva a Deus. O que é isso? Anterior ao Louvemos o Senhor. O livrinho de canto. Não, o Louvemos está na parada aí também. Está na parada? Já está na parada de capinha rosa. Porque o primeiro Louvemos era mimeógrafo de tinta com aqueles clipezinhos. Não estava nas edições Loyola ainda? Não estava. Aí foi para Loyola depois, aí deu a capinha e tal. Com a Nossa Senhora assim, né? O Louvemos ao Senhor vendia demais, quase igual uma Bíblia. Chegou a vender 1 milhão de cópias por ano. Exatamente. Então, as obras começaram a crescer, os padres começaram a ficar famosos. E eles não tinham uma estrutura, naquela época não tinha nada. Né? Não tinha internet, não tinha nada. Não tinha computador, não tinha internet, não tinha nada. Aí o Dom Cipriano tinha a revista Jesus Vive ao Senhor. Ele é do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. E ele precisava comprar uma Composer, que era uma máquina de escrever que fazia tipo uma matriz, é uma máquina elétrica, né? E ele fez uma campanha para comprar essas Composer, que era assim: você fazia uma assinatura remida da revista, pagava 10 prestações de R$1.000, vamos dizer, 1.000 alguma coisa lá, e você pagava em promissória as 10. Ou você fazia uma assinatura por, acho que 10 anos, com 10 promissórias de 500. Entendi. Então ele ficou com um bolo de promissórias, comprou a Composer, descontou algumas. Na fé. E sobrou promissória. Nesse meio tempo, o Padre Jonas estava fazendo programa de rádio, já na Rádio Mantiqueira, na Rádio de Cachoeira, da Bandeirantes. Não tinha ainda a Rádio Canção Nova. Ele não tinha nenhum gravador de rolo. Então, Dom Cipriano deu um gravador de rolo para ele, desses dinheiro que tinha aí, e deu um duplicador de cassete. Né? Foi onde o Padre Jonas começou a duplicar fita e tal. Nessa meia história, o Padre Jonas me chamou. Eu fui para Queluz num encontro da Renovação Carismática, um encontro nacional. Nós estamos aí no fim de 79, né? Fim de 79. E quando acabou o encontro, o Padre Jonas disse: Heraldo, você que mexe com eletrônica, com essas coisas em São Paulo, você não quer ver uma concessão de rádio que está tendo aqui em Cruzeiro?
vai lá no Dentel, né, que era o órgão que controlava, vê o que precisa para entrar. Tá bom, eu vim de Queluz, na terça-feira eu fui no Dentel. Aí conversei com o engenheiro, tal, e disse: olha, Heraldo, é muito complicado, tem que montar uma empresa, tem que ter um capital, tem isso, mas se você quiser, acaba na outra segunda-feira a inscrição para essa rádio de cruzeiro. Bom, eu falei para o padre Jonas, disse: você não pode vir para cá para ajudar? Eu disse: eu vou. Aí, na quinta noite eu fui para lá, para na sexta montar uma firma, né, para entrar na concorrência. E começamos a mexer, ele tinha amigo, contador, tal. No sábado, nós fomos conversar com o seu Caetano, que era gerente da rádio de Cachoeira Paulista. O Caetano já faleceu, mas um grande católico, ajudava ele, que colocou os programas do padre lá, tal. E ele disse assim: padre Jonas, essa rádio já tem dono, é do deputado fulano de tal. Ele já sabia as coisas do bastidor. Ele já sabia. Ele disse: se o senhor conseguir entrar, o senhor não vai ganhar, né? Porque você não compra essa rádio? Aí o padre olhou para mim, nós ficamos com aquela cara meio de besta. Outro caminho ele mostrou. Outro caminho. Aí ele disse assim: quanto você acha que custaria essa rádio? Disse: 2 milhões. 2 milhões em 1980. Isso hoje deve dar aí, sei lá, uns 10 milhões. Não sei, eu estou por fora. Não teria como Mas calcular. era muito dinheiro, muito dinheiro. Então, isso sábado de manhã. Aí o padre botou na cabeça que ia comprar a rádio. Mas não tinha um tostão. Tinha as promissórias que sobraram do Dom Cipriano, que não dava nem para o cheiro. E o Dom Cipriano se propôs a doar o dinheiro da obra dele, que era da Jesus Vive ao Senhor, para comprar a Rádio Canção Nova, né? Bom, aí o padre Jonas cisma no domingo de falar com o João Saad. No domingo, um padre falar com o João Saad. Ele descobriu que uma pessoa lá de Queluz tinha vendido gado para o João Saad lá em Pinda, para a fazenda dele. E conseguiu o telefone da fazenda. Ligou para a fazenda, o João Saad estava descansando. Estava descansando, o padre Jonas disse: bom, você pode dar um recado para ele? Que amanhã nós vamos lá na Rede Bandeirantes conversar com ele. João Saad, simplesmente, o dono da Bandeirantes. João Saad, o dono da Rede Bandeirantes, né? E já era a Rede Bandeirantes, né? Bom, na segunda-feira nós fomos lá. Eu, padre Jonas, meu pai, Luciano Marinho, que ajudou muito, marido da Yolanda Marinho, que era aqui da Renovação. E vamos lá, de gaiato, né? Chegamos lá e falamos: o que você quer? Queremos falar com o João Saad. Mas marcaram alguma coisa? Não, avisei lá na fazenda, assim. Aí não deram recado nenhum para ele, não tinha nada disso. Mas ele recebeu a gente. Sentamos lá no baita sofazão, ele lá. Aí o padre Jonas contou: tem um programa na Rádio de Lorena, que é sua, na Rádio de Cachoeira Paulista, e parará, e fala, explicou a evangelização e tal. Aí ele me cutucou e disse assim: então, fala. Jogou a batata quente. Sobrou a batata quente. Eu falei assim: seu João, a gente quer comprar a Rádio de Cachoeira Paulista. Falei assim, na lata. Aí ele disse assim: só um minuto. Pegou o interfone, chamou o filho dele, o Johnny, né, que hoje é o diretor da coisa, um outro que era o diretor jurídico, né, o Latuf, não lembro. Chamou o jurídico, foi para a sala do lado, fez uma reunião. Voltou, falou assim: são 2 milhões. Aí o Luciano, que tinha ido com a gente, era um cara quente de negócio. Ele disse: só dá uma opção de compra para nós, de 1 mês. Dou. Ele disse: então, a proposta nossa, nós damos 1 milhão de entrada e 5 prestações de 200 mil. Isso está combinado. Daqui 1 mês a gente volta. Está jóia. Saímos de lá, aí começou um movimento nacional do padre Eduardo, do padre Jonas, de pregar nas cidades para vender a assinatura da revista Jesus Vive. Aquela mesmo. Ou seja, o buraco estava caindo lá com o Dom Cipriano, que ele tinha que dar a revista de graça e passar o dinheiro para as outras obras. Foi aí que surgiu a ideia de montar uma fundação que agregasse Padre Eduardo, Padre Jonas e Dom Cipriano. E a equipe da Coordenação Nacional da Renovação, como um conselheiro 1980. de tudo isso. 1980. Já estava João Paulo II.
Já. Que foi em 78. E aí tiveram algumas reuniões e tal, só que essas promissórias davam um banco de dados. E quem que vai cuidar do banco de dados? Naquela época, um banco de dados era valiosíssimo, né? Você pagava um absurdo e já tinha muito nome. Aí começou o problema. Quem vai administrar esses nomes? Aí cada um queria ficar com os nomes para ele, né? Não abro mão, porque não sei o que, tal. Aí resolveu que cada um faria a sua obra. Quando passou um mês, no dia anterior de ter que conversar com o João Saad, o Dom Cipriano pegou as promissórias que ele tinha, descontou no banco, passou a tarde inteira no banco, conseguiu 1 milhão. Nossa. E aí no dia seguinte fomos lá, fechamos, pagamos 1 milhão e assinamos as 5 promissórias de 200 mil. Saíram com uma dívida igual. Uma dívida igual. Quando desce, o rapaz que foi conosco esse dia, que era filho do doutor Amauri, não sei se você lembra, de São José. Sim. O Zé Amauri, filho dele, estava com a gente. O Zé Amauri era engenheiro eletrônico e tal. Nós estamos saindo, ele encontra um cara que era professor dele, né? E o Zé Amauri disse, tal, esse aqui é meu professor, trabalha aqui na rede e tal, não sei o que. O Padre João disse, o que você faz? Ele disse, não, hoje eu estou na fábrica de transmissores da Bandeirantes. A gente montou uma fábrica de transmissores. A rádio de Cachoeira tinha 100 watts, né? Ela mal pegava na esquina. Aí ele perguntou assim, que transmissores que você faz? A gente está trabalhando com 1000 watts, que agora as rádios todas têm que... Ele disse, vamos comprar um transmissor? AM, né? Vamos comprar um transmissor, vamos passar a rádio para 1000 watts? Falou assim, né? Tinha acabado de dar 1 milhão ali, e aí já queria entrar em outra dívida. Esse ali. é o Padre Jonas. Ele era porreta mesmo, não tem... O nordestino que fala. Depois ele repetiu, agora você contando, eu quando cheguei em Taubaté, aí já era em 1989, né, a rádio já estava já estava pleno vapor. Mas a TV não. E aí ele repetiu a mesma aventura. Entrou no ar com VHS. Que veio lá de Aracaju. Né, a geradora, que era improvável. Né? Então, ele aumentou para 1000 watts. Aumentou e começou, aí tivemos que fazer projeto. Mas AM. Aí, o terreno onde estava a antena era do João Saad. A casa onde estava a rádio era do João Saad. E aí começou o problema, a torre não cabia lá. Aí tinha que fazer um projeto e conseguir um terreno. Aí o Faninho, que era um evangelista, fazendeiro, ele pregava muito ali para a serra ali a Serra da Mantiqueira ali, toda aquela região. O Faninho cedeu um pedaço de terreno da fazenda dele. Um pedaço, uns 2 alqueires, eu acho. Uma coisa assim para colocar a torre. E aí teve que fazer uma casa de transmissor, fazer tudo dinheiro que não tinha. E aí o Dom Cipriano conseguiu pagar as 5 prestações de 200 mil. Né? E aí resolveu que quem ia ficar com o banco de dados era o Padre Eduardo. Ou seja, ele era o provedor de dinheiro da tal obra que estava a Rádio Canção Nova. Mas o Dom Cipriano ficou sozinho lá com a revista Jesus Vive. E aí eu lembro que houve um período que havia uma divisão, assim, um pouco. O Padre Eduardo trabalhava mais com vídeo, o Padre Jonas mais com rádio e o Dom Cipriano mais com literatura, gráfica, né? Esse era cada um na sua. A triangulação da renovação carismática, né? A ideia era essa. Mas eu não tinha essa noção de que Dom Cipriano era tão fundamental para como provedor, né? Antes do Padre Eduardo. Eu acho que ele deveria ser mais falado. Né? Você falando agora... O coração dele era muito diferente, muito diferente. Hoje, eu acho que ninguém faria isso. Vamos dizer, um padre qualquer, um Padre Eduardo chegar e dar uma emissora de rádio de presente para alguém, não vai fazer. Né? Sei lá, o Padre Manzotti dar um canal de TV para alguém, não vai fazer. Avaliar uma compra grande assim. E Dom Cipriano avaliou essa obra. Eu diria até que precisava ter uma homenagem maior a ele. Um reconhecimento. Bom que nesse programa nós estamos resgatando essas memórias. Porque nunca ninguém contou essa história que eu estou contando. Mas e o Louva a Deus?
que você falou? O Louva-a-Deus ficou com o Dom Cipriano. Ele montou lá o coisa e ele fazia os cassetinhos dele. Porque tinha música, tinha fita cassete, Louva-a-Deus. Exatamente. O racha foi o banco de dados e o livrinho Louvemos, que eles queriam que o Louvemos fosse parte da fundação Louva-a-Deus. E o Padre Eduardo disse que era da Loyola, que não podia, que não sei o quê. Porque jesuíta. Mas Exatamente. aí temos uns mal entendidos. Mas era muito trabalho na época para pouca gente, na verdade, né? E aí, de repente, o Padre Eduardo ficou até hoje, né? Com TV. Né? E o Padre Eduardo também tem esse coração desse tamanho. Ele ajudou, acho que durante 2 meses, ele pagou as despesas da rádio, que eram grandes. Então, ele merece louvor também. Porque... Além de que muitas outras iniciativas, como, por exemplo, a própria Rede Vida, nasceram no coração do Padre Eduardo. E ele entregou para a igreja. Então, é bom que se diga que nós temos muita santidade aí, passando por baixo dessa ponte como um rio, né? Padre Jonas, né? Eu falei esses dias para a Cris exatamente isso. Teve gente que foi santo por um tempo. Ele vai ser santificado lá na frente de novo. Mas ele teve um momento de santidade aqui na Terra que foi extraordinário, que foi diferente, entendeu? Foi isso. A conversa nós tivemos uma missa no meu condomínio e o rapaz falou que ele ajudava na Toca de Assis do Rio de Janeiro. Ele era psicólogo e está morando em Taubaté. E ele perguntou do Padre Roberto, né? E minha sogra dizia para o Padre Roberto que ele ia ser santo de altar. Né? Ele se afastou, mas ele teve uma fase de extrema santidade. Então, eu acredito que assim... Padre Léo é um caso, né? Eu não vou... O Léo é outro, né? Não vou falar. No próximo bloco podemos falar, porque aí já começamos Nós estamos longe da conversa, né? Eu acho que já não vai chegar na década de 80, mas Padre Léo viveu intensamente agora. Eu estou entendendo a maneira como Léo, lá em Itajubá, viveu ao modo dele, mas também um tal de Tatá, né? Viveu intensamente. Tinha um irmão, um frei, como é que era? O famoso lá também, que era da turma do Tatá. Que é essa turma que estava sendo beneficiado por esse núcleo aí de profetas, que era Padre Jonas, depois tem Padre Haroldo também, né? Haroldo Ram, né? Desses jesuítas pioneiros, né? O Padre Alírio é desse período aqui, Alírio Pedrini, não é? Padre Jack O'Connell. E os americanos, né? O Jack Vessels também. O Emiliano Tardif. Essa turma de fora. Que vinham com frequência. Mas nós temos que fazer o intervalo, infelizmente, mais um minutinho para... Até eu estava gostando, padre. Mas eu quero saber os desdobramentos dessa história na década de 80. Vou ter que deixar para outro programa para chegar no século XXI, né? No terceiro milênio. A gente vai fazer um breve intervalo, volta já. Você está acompanhando aqui pela TV Evangelizar e também no canal Padre Joãozinho no YouTube, o programa Rema, uma palavra orientadora. Hoje entrevistando esse baú de histórias e memórias chamado Heraldo Matos. Nós chegamos já no pontificado de Pio IX. Já estamos trocando os papas, no século XIX. Né? Mas falamos muito aí dessa década de 70, não é? Como uma espécie de pré-história da renovação carismática. Acabamos entrando no núcleo aí, porque tem a ver com a sua história, né? Sim. Mas o que eu não entendi muito bem, nesse episódio ali de 1900 acho que foi a rádio... A Rádio 80. 80, né? 1980. O Padre Jonas disse assim, vem aqui para me ajudar. Aí você foi, mas voltou para São Paulo e continuou com aqueles encontros, retiros? Não. Quando é que você vai para Cachoeira Paulista? No dia que fecha, que dá 1 milhão, tem uma reunião na casa da Yolanda Marinho, à noite, que estava o Padre Jonas, estava coisa, e nesse dia decidiu quem ia ser a Rádio Canção Nova, a diretoria. Já tem esse nome?
já era a Rádio do Senhor. Até ali era a Rádio do Senhor, né? E nessa noite decidiu que ia ficar o nome da Lu, o seu João da Luzia Santiago. Luzia Santiago, seu João da Bu e o Faninho que deu o terreno lá para a torre, tá? E o Padre Jonas chegou para mim e disse: então, você não quer tocar rádio? Ixi. Eu disse: padre, estou em São Paulo, a gente vivia uma vida aqui de comunidade, mas sempre sonhamos com a vida de comunidade de vida, né? Eu, a minha esposa, os pais dela. Padre Jonas, nesse período, ainda morava com a comunidade dos salesianos. Não, aí ele já estava em Queluz. Já estava, a comunidade tinha construído a casa de Queluz recentemente. Em 1980 já tinha, então. Já tinha essa casa. Então porque ele chama. Eu não sei quem está nos acompanhando, talvez não saiba, que há uma história anterior que nós não vamos trazer aqui, mas talvez um dia eu traga, Luzia Santiago e outros, que é a história do Padre Jonas em São Paulo, no pátio do colégio, né? Que é o jovem sacerdote. Como é que chama o colégio lá? Liceu do Coração de Liceu. Jesus. Né? Eu fiz curso de catequista lá. Enorme, lindo, maravilhoso, né? Que fica muito próximo ali da Cracolândia. Da Cracolândia. Né? O Padre Jonas, como jovem sacerdote salesiano, tem uma história ali, que tem que ser contada. Eu não li ainda esse livro, O Padre, mas deve ter um pouco dessa história ali, mas ele fica doente. Ele fica doente. E ali tem uma história com o Padre Zezinho, né? Com esses padres desses encontros que o Heraldo contou, aí da década de 60 e 70, início da década de 70. E o Padre Jonas fica doente, né? De tuberculose. Né? Ele teve um problema no pulmão muito sério, que ele levou até o fim da vida, tanto que a voz dele era rouca e tal. E não sei se você que está nos acompanhando sabe, mas não só Campos do Jordão, mas o Vale do Paraíba, de modo especial Cruzeiro, aquele fundo do vale, é uma região muito saudável para quem tem problemas pulmonares, né? Principalmente tuberculose, essas coisas assim. Tanto que tem hospitais, né? Eu acho que já não tem mais os hospitais. Mas era uma época que tuberculose... Mas na época era muito forte. Iam para lá. Quem tinha tuberculose ia para Campos do Jordão. Campos do Jordão. Lá era o lugar de se recuperar. E o Padre Jonas foi, né, para essa região. Claro que existem salesianos ali, até hoje. Né, a Unisal. Mas tem uma casa. Né, em Lorena. Né? Não, em Campos do Jordão também eles têm, acho que uma casa ainda, até hoje. Então o Padre Jonas estava ali como salesiano. Mas e aí o trabalho dele com jovens, né? E esse trabalho com jovens aí se liga à renovação carismática, ele tem sua experiência de vida no espírito, e aí começa esse grupo, que aí tem Luzia Santiago e outros, não é? Que são os pioneiros, e no meio desses estava o Heraldo, mas o Heraldo vinha de São Paulo. Eu vou de São Paulo com meu filho recém-nascido. Cris vai junto. A Cris vai junto. A gente vai morar num depósito de móveis da Canção Nova. Não tinha quarto para casal. Já era ali naquela colina onde é hoje? Onde, não sei, faz muito tempo que eu não vou. Tinha a cozinha e tinha um refeitório. Do lado do refeitório tinha um depósito, que era para ser um quarto, aí começou a colocar coisa que ganhava, mesa, cama, tal. Entendi. Foi tudo para ali, abri um espaço ali, coloquei o nosso colchão de casal, e o colchãozinho do Tiago. E meu filho não teve aquele quartinho tão sonhado de preparar para o filho, coisa tal, mas vivemos uma experiência missionária muito boa, né? Estava construindo a torre, eu ia para a cachoeira todo dia de carro, voltava. A rádio funcionava ali, porque tinha uma casinha bem no meio, que era a Casa de Maria, acho que chamava, que depois os seminaristas moravam lá naquela casinha. Mas a rádio isso é mais para frente. Mais para frente. Ah, e mais na frente? Mais para frente. Você está falando quando não tinha essa casinha? Quando foi construir essa casinha. Então, tinha uma turma, Nelsinho já é dessa época, como é que chama? O Dunga é depois. O Dunga vem bem depois. O Dunga já vem quando a coisa está boa, né? O Nelsinho é da primeira hora, né? Nelsinho é da primeira hora. Ricardo Sá. Ricardo chega logo depois também. Estava em Fortaleza, né? Como é que chama o Padre Murilo, que estudavam conosco em Taubaté, na hoje Faculdade de União. O marido da Fatinha, como é que chama? João Luiz. João Luiz, dessa época. E o padre,
punha todos esses caras para trabalhar na torre de auxiliar de pedreiro. Elzinha já era? Japonesa? Elzinha era do meu grupo de São Paulo. Antes de eu ir... Sempre escondida, né? Antes, ninguém fala da Elzinha. Mas você vai na Canção Nova, você encontra a Elzinha. Eu fui lá, encontrei ela vendendo pastel. Foi daquelas profecias malucas que hoje eu não faria mais. Elzinha, você vai para Queluz, você vai para a comunidade de Canção Nova. Você profetizou? Ela pegou a mala e cuia e foi para Queluz. Coisa de japonesa, eu avisei o Padre Jones, só estou mandando uma menina assim. Aquela época não tinha seleção, entendeu? Não tinha esse negócio de juntar o conselho. Não. Ela chegava, entrava. Era no espírito. Se tinha, Então, a Elzinha foi assim, ela foi antes da gente. Alguns meses. Ela trabalha muito em administração, contabilidade. Isso. Então, aí... Mas ela também trabalha muito em rádio. A Elzinha é aquela pessoa assim, ela tem uma vocação. Acho que ela é secretária, né? Chamou, eu vou. Ela é consagrada. Ela foi da primeira turma que foi lá para... Como é que chama onde era a rádio lá? No começo, onde morreu a Belzinha. Como é que chama lá? Para Bahia, mas não lembro. Era mais para o interior da Bahia. Elzinha foi para a primeira turma para lá. Então, eu estou nesse rolo aí. E aí, não dava para ficar indo de Queluz para Cachoeira. E aí, o Padre Jonas arrumou para eu morar na casa do seu João da Boa 1 mês. Aí fui eu, a Cris e o Tiago morar de favor na casa do seu João. Imagina, eu saio de São Paulo com tudo legal aqui. Tinha uma vida de rei, né? Assim, filho único, meu pai vivia bem, os pais dela tinham... E vamos viver uma vida de pobre, né? E fomos embora. Passamos um mês na casa do João da Boa, um mês na casa do Faninho, e comia na pensão, fazia as coisas assim, comia na casa deles. A Canção Nova, na raiz, tinha coisa muito bonita. Muitas vezes eu vi o Padre Jonas rezar na missa de manhã pelo almoço que não tinha. Da providência, né? E o meu pai, eu era o filho único. Largo tudo para viver a pobreza lá. O meu pai pegava uma Kombi uma vez por mês, ia no supermercado, enchia a Kombi de compra e levava para Queluz para a gente. Então, a Luzia pode testemunhar isso. Quantas vezes meu pai foi a salvação da pátria lá, chegando com... Que distribuía para todo mundo. Porque tinha detalhes, né, que não comprava. Absorvente para as meninas, pasta de não sei o quê, shampoo de não sei o que. Ele comprava tudo, né, para todo mundo. Então, quando eu mudei, aí eu fui para a Cachoeira, só que minha sogra, meu sogro, a irmã da Cris e o marido sentiram o chamado de ir para a rádio e viver com a gente em comunidade. Então foram embora para lá. Fomos morar num casarão que não moramos nem 2 dias. Não dava para morar nele, não dava. Era aqueles casarão de assombração, coisa assim, tudo de madeira, né? E aí conseguimos uma casa, moraram eles, né? Nós em 3 casais, e as meninas que vieram de Queluz para trabalhar na rádio. O Peixoto morava também com a gente, né? Morava o Peixoto. Você conheceu o Peixoto? Não? Conheci. Então, o Peixoto morava também na casa com a gente. E ali fazia comida e tal. E foi interessante que, na época, eu era muito amigo do Neymar de Barros. E do... Como é que se chama o outro menino? Humorista. Daqui a pouquinho eu lembro. Porque tinha o Giancarlo, o Neymar de Barros... Evidentemente, ele fazia um comercial. Daqui a pouquinho eu vou lembrar dele. Não vou lembrar. E eles tinham um programa lá também, assim, semanal, tal. Foram um dia para lá visitar e todo mundo almoçava na minha casa, né? Que ali era a Terezinha, minha sogra, o Jonas, tal. E eu liguei falando, tá indo 3 caras junto para almoçar. E a minha sogra que estava fazendo comida. E não tinha ovo suficiente, era arroz com ovo aquele dia. E aí tem uma história de um milagre de multiplicação de ovo, que só a Cris que sabe contar direito essa história. Mas sobrou ovo. Não tinha dinheiro, usou o último dinheirinho para comprar mais um pouco, e no fim sobrou ovo. Então a gente testemunhou muito milagre de coisas simples. Coisas que, vamos dizer, estão na raiz, são alicerce da obra Canção Nova, né? E que não dá para esquecer. Estamos falando aqui, você falou uma palavra
Interessante, né? As obras de Deus têm alicerces. E esses alicerces, eles normalmente ficam escondidos, né? Embaixo da terra. E eles leva ficam tempo. encobertos pelas lágrimas. Lágrimas e também dores, sofrimentos. Exatamente. Porque nem tudo que está no alicerce é bonito. Essa que é a grande verdade, Heraldo. Às vezes a parede, estou usando aqui a metáfora da casa, né? A parede é bonita, né? A imagem na TV é bonita, a maquiagem é bonita, os quadros são bonitos, né? O cenário é bonito, isso aqui tudo é bonito, né? Mas aqui atrás tem um banheiro, que de vez em quando tem que pedir para limpar, porque esqueceram, né? Exatamente. E ali naquele banheiro... Ele é necessário. Se você sair aqui do estúdio, normalmente TV é assim, né? Uma grande mentira, porque o cenário, então fica bonito, tem umas luzes aqui e tal. Aí você vai ali no banheiro e diz, Padre Joãozinho, esqueceram de limpar o banheiro aí, tá fedendo. Tá fedendo e tal. E às vezes nas comunidades tem isso, a gente não gosta de contar nossos fedores, né? Mas quando se começa a viver na comunidade, vê que a santidade também passa pelo espinho. Exatamente. Eu acho que a obra Canção Nova deve à santidade do Padre Jonas. Ele soube enfrentar as barras pesadas e ele enfrentou na oração. Muitas vezes a gente viu o padre de madrugada naquela capelinha que tinha lá em Queluz. Ele foi um santo, é um santo. Não tenho dúvida disso. Eu reconheço, embora a gente já bateu muita boca. Nós brigamos feio. Bom de briga. Bom de briga. Sabe que a Elzinha está virando assunto aqui hoje. A Elzinha, uma vez eu falei, o Padre Jonas é um santo, né? Ela falou assim, aquele jeito de japonesa precisa, com uma pontinha de ironia misturado com sabedoria. Ela disse assim, quando o olho dele está azul. Falei, por quê? Porque quando fica cinza, sai de baixo. Ela ficou observando, né, que o olho mudava. E sabe o que eu comecei a observar mesmo? Que o olho, para quem tem olho claro, às vezes muda, né? De uma tonalidade mais verde, fica mais azul. Aí quando ele ficava bravo mesmo. Ficava bravo e tinha um olho que ficava cinza. Ela dizia, se o olho tiver cinza, você sai de baixo. A turma do Rio de Janeiro vai lembrar, como é que chama? Tinha um carnaval do Povo de Deus lá no Rio também, no Maracanãzinho e tal. E o Padre Jonas sempre ia terminando a pregação para entrar numa música. Estava tudo pronto. Né? Rio de Água Viva. Era Rio de Água Viva. Era só ele terminar, a música já estava tocando e bora cantar. Né? E ele prepara tudo para... Então se verá o Filho do Homem. Vai para a banda tocar, a menina da bateria começa... Plim, 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 e o Padre Jonas ficando vermelho. Aí entra o outro tal, não sei o quê, e a música demora para começar. E ele esperava que entrasse cantando. Ele quer que Jesus volte logo. Não sei o quê. Vamos para o intervalo. O Padre Jonas vai direto na baterista. Nunca mais comece uma música desse jeito. Nossa, olho cinza. Mas esses dias até teve uma entrevista aqui sobre a ira santa, a ira dos santos. Eu acho que são necessários, né? São necessários. Aliás, o pai e a mãe. Vai tratar o filho só na ternura para você ver o que acontece. Tem que ter o vigor. Não é? Jesus, às vezes, é mais para expulsar os vendilhões do templo. Precisava disso, Jesus. Precisava. Olha, gente, você deve estar dizendo assim, meu Deus, passearam e não chegaram na década de 80. Não foram em lugar nenhum, né? Não chegaram na década de 80. Olha, eu conheço a Canção Nova em 1989, quando eu chego em Taubaté como seminarista ainda, né? E, infelizmente, nosso tempo está chegando ao final, mas nós já marcamos aqui uma parte 2 desse programa, porque daí a primeira parte foi a década de 70, pré-história da renovação carismática, junto com esse jovem rebelde, que depois se torna um dos alicerces aí dessa obra de Deus, que hoje tem o orgulho de ter um santo no céu, não é? Padre Jonas Habib. Nós vamos voltar, começando na década de 80, vamos ver se conseguimos chegar no terceiro milênio. Senão ele volta mais 2, 3 vezes e tem muita história para contar. Obrigado, Heraldo. A gente quer passar agora para você, Padre Reginaldo Manzotti, para conduzir esse povo bonito na sua experiência de Deus. Semana que vem a gente volta ao programa Rema.